E a possibilidade de saída de Yuri Alberto do Internacional aumenta a partir do momento em que um novo clube demonstra interesse pelo jogador. Um clube da Europa com tradição e que terá em breve muito dinheiro, inclusive para investir os 20 milhões de euros pedidos pela direção do Internacional. Se o Zenit da Rússia fizer a proposta, a tendência é que o jogador saia apenas na metade do ano. Um volante do Corinthians também desperta o interesse da direção colorada, que perdeu nesta sexta-feira a possibilidade de contratar Ezequiel Barco. O casamento de Victor Cuesta teve repercussões e provocações ao rival gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora pro Diário do Inter KTO desta sexta-feira e eu começo falando sobre Yuri Alberto. A gente vem ao longo dos últimos dias informando o interesse do Zenit da Rússia, que na próxima semana deverá ter uma proposta pelo jogador, de maneira oficial, inclusive podendo chegar aos 20 milhões de euros. Só que nesta sexta-feira, o Diogo Rossi, meu colega da Rádio Bandeirantes, trouxe uma informação muito importante que pode sacudir esse mercado envolvendo o atacante do Inter. Trata-se do interesse da Fiorentina, clube da Série A do Campeonato Italiano, pelo atacante do Internacional. E mais do que isso, a Fiorentina estaria com possibilidades e disposta a investir, a pagar os 20 milhões de euros que são pedidos pelo Internacional para a transferência do jogador. E de onde a Fiorentina iria tirar esse dinheiro? Bom, a Fiorentina tem hoje um centroavante que é sensação no futebol europeu. Eu falo do Dusan Vlahovic, atacante de 21 anos de idade, sérvio e que tem sido um dos grandes nomes do futebol europeu nessa temporada, marcando muitos gols, sendo um dos artilheiros do futebol europeu. Como ele tem todo esse destaque, o Vlahovic está, evidentemente, despertando a atenção e despertando o interesse de gigantes da Europa, como o Paris Saint-Germain e outros clubes. E a Fiorentina deverá negociar esse jogador por algo em torno de 70 milhões de euros. 70 milhões de euros é o que vai custar e é o que vai receber a Fiorentina pelo Vlahovic. Como eles liberariam o Vlahovic por 70 milhões de euros, eles teriam dinheiro e investiriam boa parte desse valor em um outro centroavante com prospecção de mercado para que se possa novamente encontrar um novo Vlahovic. E esse cara poderá ser o Yuri Alberto pelo destaque que ele vem tendo no futebol brasileiro e a própria Fiorentina está disposta a pagar esse valor pelo Yuri Alberto. Algumas informações importantes. É claro que a ida do Vlahovic para algum gigante da Europa é o que pode determinar a aceleração desse processo de contratação do Yuri Alberto, de uma proposta que possa ser executada pelo Internacional. Por isso a tendência é que essa grande movimentação ela aconteça de fato para o meio do ano, para o início da temporada europeia, mas as questões podem ser alinhavadas já a partir de agora. Como há uma concorrência pelo Yuri Alberto, a Fiorentina pode antecipar, casar o valor dos 20 milhões de euros para que o Yuri Alberto vá para o futebol italiano somente na metade do ano. É uma possibilidade, mas tudo depende também da negociação do Vlahovic, que é um dos destaques do futebol europeu. Falando sobre o Zenit, tá? Nessa sexta-feira a gente teve mais detalhes. O William de Oliveira, auxiliar técnico do Zenit brasileiro, conversou com o Diogo Rossi e com a gente na Rádio Bandeirantes e deu alguns detalhes em relação ao momento da equipe russa e a possibilidade de contratação do Yuri Alberto. Um ponto importante, hoje o Zenit não contrataria o Yuri Alberto porque tem lá o centroavante russo, que é o Usman, e que, aliás, é o Asmun, e esse centroavante iraniano deve ficar lá pelo menos até o final dessa temporada. Então não há pressa do Zenit de contratar um jogador antes disso. Por isso a tendência é que, se o Zenit investir o valor de 20 milhões de euros, o Yuri Alberto também sairia do Internacional apenas na metade do ano. Tudo se desenha para que o Yuri Alberto defenda ainda o Internacional durante o Campeonato Gaúcho, mas as possibilidades de propostas elas estão aumentando ao redor do jogador. E agora veio mais esse interessado, que é a equipe da Fiorentina. Passando para o próximo assunto, eu falo sobre o volante Gabriel, que pertence ao Corinthians
e que o Corinthians mesmo já entende que deve liberar o jogador porque ele não tem tido muitas oportunidades na equipe paulista. Tem 29 anos, ganha R$500 mil por mês e o Corinthians poderia facilitar uma liberação em definitivo do jogador para o Internacional, que demonstrou interesse, de acordo com o próprio presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves. A partir disso, é a questão de negociação com o jogador. Se o jogador estaria interessado em vir para o Internacional, se o Inter estaria disposto a pagar o valor que o Gabriel quer ganhar, que é isso aí, na casa dos R$500 mil por mês, com um valor de contrato maior, algo em torno de 3 anos. Não há uma convicção no ambiente colorado em relação a isso. Se trabalha com a possibilidade de contratar um novo volante, e aí poderia ser o Gabriel, mas não é algo que está 100% definido. Mas a opção está posta e a gente tem as confirmações do Corinthians de que o Internacional buscou informações sobre esse jogador e sondou a situação do Gabriel. Hoje, na sexta, a gente teve também a confirmação de que o Ezequiel Barco não deverá vir para o Internacional, porque ele está fechando com o River Plate. Eu gravei um vídeo à tarde falando sobre isso, dando detalhes a respeito de como aconteceu a escolha dele pelo River Plate e quais os próximos passos do Internacional no mercado a partir de agora. O Inter não pode perder agora o Brian Rodrigues, e é esse o foco total da direção do Internacional a partir do momento que perdeu o Ezequiel Barco. Sexta-feira não teve treino, folga para os jogadores, e muitos deles aproveitaram, você sabe, o casamento do Victor Cuesta, que aconteceu em Gramado. Teve até provocação ao rival, provocação pro Grêmio. Que tipo de provocação, Tiger? Essa aqui, ó. O Grêmio vai jogar a Série B. O Grêmio vai jogar. Ele puxou, os outros jogadores vieram no embalo. Tem ali Yuri Alberto, tem Bosquilha, tem Kaique Rocha. Galera enlouquecida no casamento do Cuesta com o hit do momento pelo lado dos colorados. Para fechar, vamos falar de KTO. De novo eu acertei, né? O Santos venceu a equipe do América Mineiro pela Copinha, se classificou para a final do torneio, mais um resultado cravado pelo senhor Taigor Jank, e amanhã não tem Copinha, então vou conduzir vocês a uma aposta da Premier League, porque tem jogos amanhã, jogos neste sábado pela Premier League. Uma dupla, tá? Vitória do Aston Villa contra o Everton, vitória do Manchester City contra o Southampton. 2 jogos, odd 3.34. Casa 10, que tu ganha 33.43. É difícil, o Aston Villa joga fora de casa lá em Liverpool contra o Everton, mas está em um bom momento, Felipe Coutinho entrando no time, engrenando, é uma boa. Joga lá, te registra, coloca o cupom a dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!